Você tem medo de morrer? Existe vida após a morte? É nesse momento que a fragilidade humana vem à tona e revela a verdadeira face de quem a enfrenta. Por que não devemos ter medo da morte? Antes, inscreva-se no meu canal e ative as notificações. Muitos têm medo da morte. A morte é a única certeza que temos na vida. Nascemos, crescemos e morremos. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13, está escrito: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais com os outros que não têm esperança. Nesse versículo, Paulo está dizendo que a falta de conhecimento das Escrituras faz com que o homem viva sem esperança no porvir. Ele pensa que a morte é o fim de tudo. Por isso, ele tem medo da morte. Mas há uma esperança. No Salmo 23, versículo 4, Davi nos traz uma revelação extraordinária. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Nesse salmo, Davi mostra como vencer o medo da morte, com a certeza da presença do Senhor lhe fazendo companhia. Davi está dizendo que não devemos temer a morte se Deus está conosco. Não encare a morte sem encarar Deus. Nem sequer fale na morte sem falar com Deus. Ele e só Ele pode levá-lo em segurança por este vale. Em 1 Tessalonicenses 4,14 está escrito: Porque se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, assim também aos que dormem, Deus, mediante Jesus, os tornará a trazer juntamente com ele. Isso quer dizer que a morte não é o fim, mas o começo. Mas que começo? O começo de uma nova vida, uma vida eterna. No Evangelho de João, capítulo 3,16, explica o porquê de Deus enviar seu Filho Jesus ao mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Jesus veio ao mundo nos dar a vida eterna. No Evangelho de João, capítulo 5, verso 28 ao 29, está escrito: Não vos admireis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Um dia, todos os que morreram vão ressuscitar ao ouvir a voz de Jesus. Muitos para a ressurreição da vida. Primeira Epístola de João, capítulo 5, verso 9 ao 12 está escrito: Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso faz, porque não crê no testemunho que Deus de seu Filho dá. O testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estes versículos são claros. Quem crer no Filho de Deus tem a vida eterna. Ele é tudo o que você precisa. Você não precisa esperar pela vida eterna, porque ela começa no momento em que você crer. Você não precisa trabalhar por ela, porque ela já é sua. Você não precisa se preocupar, porque recebeu a vida eterna do próprio Deus e está garantida. Apenas mantenha-se fiel ao Senhor. Algumas pessoas esperam receber a vida eterna.
João diz que sabemos que já a temos. Nossa certeza é baseada na promessa de Deus, de que Ele nos deu a vida eterna através do seu Filho. Isto é verdadeiro, quer você se sinta próximo ou distante de Deus. A vida eterna não é baseada em sentimentos, e sim em fatos. Você pode saber que possui a vida eterna se crer na verdade de Deus. Aleluia! Existe vida após a morte para aqueles que têm Jesus. Regozije-se com o fato de o Deus imortal ter nascido, para que os homens mortais pudessem viver na eternidade. Deus te abençoe.